Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um bate-papo com uma pessoa muito especial e abordando um assunto que é de extrema importância para todos, né? Como um todo, esse assunto. E o nosso bate-papo vai girar em torno do assunto finanças diante de um diagnóstico de câncer. Então, nós estamos no mês de outubro, é um assunto muito importante, tanto a prevenção para o câncer como um todo, como também o assunto finanças. Então, nós vamos abordar esses dois temas, né, e trazer um pouquinho sobre a história dessa pessoa que vai conversar aqui comigo também, e falando sobre a história dela e sobre como a gente pode abordar essa situação e cuidar de uma forma bacana das finanças diante de situações inesperadas. A organização financeira, de uma forma geral, no dia a dia, já é uma coisa complicada, e se não tem a organização financeira, já tem alguns problemas, as pessoas já se esbarram em problemas. Agora imagina uma situação de uma pessoa que não tem a organização financeira e se depara com um diagnóstico de uma doença tão grave como o câncer, né? Que nós vamos falar aqui e que é um mês tão importante o assunto. Isso é um assunto que a gente precisa lidar e saber melhor como as pessoas agem diante dessa situação, né? E por isso eu trouxe aqui hoje a Patrícia. E obrigada, Patrícia, por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua história. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que você falasse, a princípio, aqui um pouquinho sobre a sua história, contasse você um pouquinho da sua história. Bom, olá pessoal, tudo bom? Eu sou Patrícia Matos, eu sou contabilista, especialista tributária e antes do diagnóstico eu tinha uma vida normal. Trabalhava desde 2018, eu sou empreendedora, saí do meu emprego CLT, não era por razões financeiras, mas aquele sonho de ter mais liberdade, de ter mais tempo para a família, porque eu trabalhava muito. Eu sempre me considerei uma workaholic, né? Aquela pessoa que vive para o trabalho. E aí eu resolvi empreender para isso. Comecei comprando um salão de beleza, fiquei com ele 2 anos, não gostei de trabalhar nessa área, não me adaptei, desisti, foi aí que eu conheci o meu marido e a gente começou a investir em uma outra área. Né? Começamos a fazer artesanato, temos uma mini marcenaria e trabalhávamos juntos. Né? Em paralelo a isso também, continuava atuando como contabilista, tenho os meus clientes fixos. Tem um projeto que se chama Conectando, que eu levava ele, que era um projeto de feiras, que quando eu entrei no mundo do artesanato, eu quis desenvolver esse projeto para ajudar pequenos empreendedores. E quando foi janeiro de 2023, eu me deparei com um diagnóstico. E aí foi quando a vida mudou. Você sempre foi uma pessoa muito ativa, né, Patrícia? Até demais, e acho que mesmo hoje, diante do diagnóstico, eu ainda sou muito ativa, mesmo com todas as batalhas. Ela não consegue parar, gente. É uma pessoa que está sempre fazendo alguma atividade, levando conexão para as pessoas. Inclusive, a gente se conheceu por conta de networking, né? E hoje o nosso networking funciona um pouquinho diferente aqui, né? Realmente, desde que eu conheci a Paty, ela já estava com o tratamento do câncer, mas sempre fazendo atividades e a gente foi se conectando por essa questão de networking, né? Mas eu acho que receber um diagnóstico nunca é fácil e ninguém está preparado, né, para essa situação de receber um diagnóstico, porque muda toda a situação da pessoa, né? A rotina muda, emocional, finanças. Como foi para você? Depois que você recebeu o diagnóstico, já iniciando esse tratamento, como foi essa mudança para você para lidar com as questões de rotina, de trabalho e finanças? Como foi essa situação? Bom, foi bem complicado, gente, porque de início, primeiro que eu fui atrás desse diagnóstico. Eu senti as mudanças no meu corpo, eu estava vendo as coisas acontecerem e os meus exames estavam dando tudo ok. E aí eu estava indignada, porque eu estava sentindo que eu não estava bem.
Para vocês terem uma ideia, eu fui diagnosticada em janeiro de 2023, mas eu comecei a fazer os meus exames de rotina, né? Eu sempre fiz exames de rotina. Eu fiz a minha mamografia, perdão, em março de 2022, é de rotina. Então, mais ou menos entre março e abril, fui no médico, estava tudo bem. Quando chegou junho, eu comecei a sentir algumas coisas. E aí eu fui no médico de novo. E aí ele falou, não, seus exames estão normais. Faz ultrassom, faz exame, faz isso, faz aquilo e não tem nada. Eu falei, tem alguma coisa. Então, eu fui atrás desse diagnóstico. E aí já é difícil. Muda a saúde mental, a saúde física, a saúde financeira, vai mudando a vida inteira. Então, para lidar com essas mudanças, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Primeiro eu não queria contar para ninguém. Eu parei as minhas atividades em dezembro de 2022, quando eu recebi, eu ainda não tinha o diagnóstico confirmado, mas era véspera de Natal, quando eu fui no médico levar o exame e a médica falou, vamos fazer a biópsia. Para mim, ali já foi o fim. Eu já estava diagnosticada ali. Mesmo a médica falando para mim assim, não, amanhã é Natal, fica bem, pode não ser nada. Para mim já estava sentenciado ali. Quando foi janeiro que eu recebi, né, fiz a biópsia e recebi o diagnóstico de fato, eu tentei levar a vida como se nada tivesse acontecendo. E aí veio janeiro, veio fevereiro, carnaval, as pessoas próximas de mim e minha família ficaram sabendo em março, que era próximo do meu aniversário. Eu lembro que era um aniversário que eu queria fazer uma festa, né? Eu tinha planejado fazer uma festa fantasia, e aí eu desisti. E aí eu comecei a quimioterapia em março de 2023. Quando chegou em maio, eu peguei uma bactéria e eu tive que ficar internada. E todo mundo sabe, gente, maio é mês de imposto de renda. O telefone não parava de tocar, as pessoas me ligando, eu internada. E sem ninguém saber de nada. E sem ninguém saber de nada. E eu falei, meu Deus, eu num quarto de hospital, como eu tava com uma bactéria, eu tava em isolamento. Meu marido ficou isolado comigo 10 dias no hospital. E aí ele falava, seu telefone não para. Aí eu falei, atende pra mim. E ele falava, o que eu falo? Ai, não sei. Foi aí que eu falei, eu vou ter que contar para as pessoas que eu tô internada, que não vai dar, não sei quando vai ser. E eu fui contando aos pouquinhos, até que um dia o meu primo postou numa rede social, e aí que o telefone não parou mais. Como assim, pode estar doente, né? E foi assim que todo mundo ficou sabendo, mas foi uma decisão difícil, contar para as pessoas esse diagnóstico. Eu acho que o principal com relação à doença, ao diagnóstico, é buscar tratamento, correr atrás, porque realmente o psicológico mexe, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar aqui que precisa buscar informações, precisa se cuidar e não desistir de si mesma. As pessoas não precisam saber realmente, é no seu momento, é no momento de cada pessoa, mas não deixar de buscar as informações e ter esse questionamento que você teve, né? Eu sinto que tem alguma coisa, porque muitas vezes a gente vai no médico e ele não vai identificar, né? Então, essa questão de muitas pessoas não têm um convênio, não têm uma condição de fazer essa análise tão fácil, mas não pode desistir e correr atrás, né, das informações. E já entrando nesse assunto, né, algumas pessoas não têm essas condições, mas você trabalhava, era super ativa, e quando você para se cuidar, quando você está ali no hospital, isso vai mexendo com as questões financeiras, né? Então, como fica essa questão? Como foi para você? Você tinha uma reserva de emergência? Você tinha um valor guardado? Como foi esse começo? Você teve que parar de trabalhar? De vez, né, porque você foi hospitalizada, mas você teve que sair do trabalho ou você ficou afastada, como foi isso? E a questão financeira para você? Essa questão foi difícil, tá? Mesmo eu sempre fui extremamente organizada financeiramente, mas foi difícil. Por quê? Como eu falei para vocês agora há pouco, eu demorei muito para chegar no diagnóstico. E como eu ia no médico e eu não tinha convênio, eu fiquei sem convênio desde a época da pandemia, porque eu estava empreendendo, naquela época eu falei, não vou pagar um convênio, eu mudei para um bairro, eu moro do lado do posto de saúde, um posto de saúde que funciona, que é bom, e eu mudei para o lado do posto de saúde, então eu fazia tudo pelo posto.
Quando eu ia no médico e o médico falava não tem nada, e eu insistia com ele, ele chegou a fazer vários exames, mas não os que eu queria. E aí eu comecei a fazer os exames particulares, porque eu tinha o recurso para fazer. E foi através dos exames particulares que eu fiquei, né, que eu cheguei até o diagnóstico. Quando que eu parei? Quando eu cheguei na biópsia, porque a biópsia era um valor mais alto. E eu falei, agora eu preciso voltar para o SUS. Porque eu não ia conseguir fazer o tratamento particular, que é a quimioterapia, gente, para vocês terem uma ideia. O remédio que eu tomo, cada dose custa em torno de 10 mil reais. Então, eu fui para o SUS, conversei com a assistente social, falei, ó, eu tenho um pedido de biópsia, eu tenho esse exame, eu preciso que você me encaixe aqui para fazer, porque eu não vou ter recursos para fazer o tratamento pelo particular. E foi aí a minha porta de entrada pelo SUS. E eu já tinha me informado, né, paciente oncológico, gente, eles têm, por lei, que ser atendidos dentro de 60 dias. Eu não sei se foi sorte, se foi Deus, ou se eu me colocou as pessoas certas no caminho. Eu comecei meu tratamento em 30 dias. Foi muito rápido, foi muito eficiente. Eu descobri logo no início, só que o câncer que eu tenho, ele é muito agressivo. Então, ele evoluiu muito rápido. Eu comecei a ficar debilitada muito rápido. E aí, eu era autônoma. Trabalhava numa marcenaria com meu marido. Eu e ele, produzindo. Eu doente, quem cuida de mim? Ele. Quem produz? Ninguém. Então, tivemos que parar. Naquela época, março de 2023, a gente tinha pedidos para entregar. Eu tive que ligar para os clientes e falar, gente, eu tô doente, tô no hospital, vou atrasar os pedidos. A gente conseguiu entregar tudo que a gente estava produzindo, mas a gente teve que rejeitar muitos pedidos, porque a gente não ia conseguir mais produzir. Então, ali naquele momento, as minhas reservas de emergência, elas foram cessando, porque eu estava vindo de junho de 2022, eu já estava chegando em maio de 2023. Então, eu tinha reserva de emergência para mais de 6 meses, mas de onde você não repõe, ele seca, né? É assim. Essa importância, e eu acho que isso já é uma diferença para a gente falar aqui, né? A importância de você ter uma reserva de emergência. O quanto eu falo isso para as pessoas, o quanto eu falo nas redes sociais, para os clientes, né, nas mentorias, o quanto é importante a reserva de emergência. Ela é para uma emergência e a gente nunca espera uma situação dessa, mas quando ela vem também, faz muita diferença. Para a Paty fez diferença, né? Durante um bom tempo conseguiu mantê-la, né, com esse tratamento, fazendo exames particulares, mesmo sem ter convênio. Mas imagina se a Patrícia não tivesse essa organização, não tivesse essa reserva, e ainda com a reserva, isso chegou um momento que acabou, né, que foi cessando, e é o momento que a gente precisa se preocupar um pouco mais com outras formas. E aí eu até penso aqui num outro assunto muito importante que a gente vai abordar aqui nesse bate-papo, Paty, sobre a questão de seguro de vida, né? A reserva de emergência é uma coisa que apoia a gente durante um tempo, e o seguro de vida é algo que as pessoas às vezes veem como algo que é um gasto à toa. Ah, não, eu vou gastar e não vou usar, ou eu vou gastar muito tempo para morrer, e não é assim, né? Porque o seguro de vida hoje, se a gente entender de fato como funciona, existe o seguro de vida para situações em vida, né? Como é o caso da Paty. Então, um seguro de vida, ele pode ter uma cobertura para doenças graves, ele pode ter uma cobertura para hospitalização, ele pode ter uma cobertura por um tempo sem trabalho ali, que é chamado de DIT, né? Diária por incapacidade, é um tempo mais curto, mas também é uma opção do seguro para uma cobertura em vida, e não simplesmente quando a pessoa morre e ter aquele seguro para os familiares. Então, o seguro de vida abrange muita coisa, é muito importante se falar sobre isso. E eu queria te perguntar sobre esse assunto, se você tinha seguro de vida, se você tinha alguma cobertura nesse sentido na época, se você tem, e o que você pode falar pra gente sobre esse assunto? Esse assunto foi delicado, foi ali que me pegou. Gente, eu sou uma pessoa extremamente... Eu sempre falo que, sei lá, a doença veio para me situar da minha realidade, porque as pessoas falam, não é um diagnóstico de morte.
Não, de fato não é. Mas para mim foi quase um tapa na cara para falar, olha, você pode morrer, a sua vida é minha, quem manda aqui sou eu. Então eu costumo brincar hoje em dia e conversar bastante com Deus e falar, caramba, o Senhor é dono da minha vida, né? Eu não sabia disso até eu ser diagnosticada, porque eu sempre fui muito destemida, eu sempre fiz o que eu quis, quando eu quis, como eu quis, a hora que eu quis. Vocês terem uma ideia, em 2016 eu fui fazer um intercâmbio sem falar inglês e eu decidi isso em uma semana. Eu não planejei. Quando eu decidi parar de trabalhar CLT e empreender, eu também decidi isso em uma semana. Eu simplesmente sentei na mesa do escritório, fiz minha rescisão, falei minha rescisão da X. Consigo sobreviver X meses. O negócio que eu quero comprar é Y. Consigo ter o dinheiro? Consigo. E fui lá pedir demissão e fui embora. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa destemida. Quando a doença chegou, foi aquele tapa na cara, falar, então, agora você vai ter que parar, porque agora as coisas vão ser diferentes. Para vocês terem uma ideia, na pandemia eu perdi um familiar. E aí, eu lembro que a família fez vaquinha para pagar o enterro, e foi muito difícil. E naquela época eu pensei, os meus pais são idosos, preciso fazer um seguro. Porque quando eu trabalhava CLT, eu sempre tive seguro, mas como empreendedora, não. E eu falei, vou fazer o seguro. Então, eu fui lá e fiz o seguro de auxílio funerário. E eu fiz questão do auxílio de seguro funerário, gente. Era uma coisa assim que, doença? Não vou ficar doente. Não tem doença, eu sou saudável, sou jovem, né? Vamos fazer o auxílio. Mais pensando nos seus pais, exatamente, né? porque eles passaram dos 70, estão chegando aos 80, então assim, se acontece alguma coisa com eles, como que eu cuido deles? Eu não tenho como cuidar deles. Eu ia precisar de um amparo. E fui lá e fiz o seguro. Coloquei eles como meus dependentes, fiz tudo bonitinho. Quando eu me deparei com a doença, eu lembrei, eu tenho um seguro. E aí eu fui atrás do meu seguro. E aí a minha corretora falou, não, seu seguro não cobre doenças graves. Nossa, como assim? Depois de um tempo, ela até ficou sentida, né? Ela falou assim, ai, Paty, eu devia ter te oferecido. Mas depois de um tempo eu vi que ela me ofereceu na época e era mais caro. E eu falei, não vou ficar doente. Eu quero o auxílio funerário, que cobre todas as despesas do funeral. Ou seja, eu nunca pensei que eu fosse ficar doente. A gente esquece que antes de morrer a gente fica doente, gente, né? Então, esse seguro de vida eu tenho ele até hoje, pago ele bonitinho, direitinho. Talvez eu consiga, né, um dia resgatar ele antes da morte, porque ele tem outras coberturas, como invalidez. Em 2023 eu tive metástase mama, fígado e ossos e entrei em remissão. Em 2024 eu tive metástase cerebelar. E aí eu tô operada do cérebro, né, e é possível que eu talvez não volte a trabalhar. Então, nessa condição, talvez eu consiga resgatar o seguro. Então, assim, não foi de todo perdido o seguro. Mas se eu tivesse feito de doenças graves, lá atrás, eu poderia ter resgatado ele para ajudar no meu tratamento naquela época lá no início, no comecinho, e não precisar gastar toda a minha reserva de emergência. E uma coisa bacana de você falar isso, aí vem a questão da análise. Por isso que muitas pessoas acham que o seguro não é importante, porque não pensam em todo tipo de cobertura que tem. E muitas pessoas dizem, mas eu tenho meu seguro lá da empresa, que a empresa paga. E a empresa normalmente faz um seguro simples ali, que tem a cobertura de assistência funerária e uma cobertura por morte de 50 mil reais. E se a gente for pensar, nossa, 50 mil reais é muito dinheiro? Não é. Porque aquele dinheiro vai ficar para os seus entes queridos e 50 mil não vai conseguir sustentar muita coisa dos familiares. Então, é necessário analisar, e muitas vezes são poucas diferenças de valores, e por mais que a gente pague um pouquinho mais caro vale a pena por um seguro que tenha a cobertura de doenças graves, faz muita diferença, né? Faz. E cada dia tem ficado mais fácil, gente, essa questão. É só buscar, se informar. E valores a gente tem, muitas corretoras e tem muitas seguradoras, então tem preços competitivos, bacanas, e é importante buscar informação. Aqui a gente não está nem falando sobre uma empresa, uma corretora, mas a gente tem a informação e é preciso falar sobre isso. Então, eu trago essa informação na consultoria para os clientes, eu trago essa informação nas mentorias, em aulas,
E quem precisa dessas informações pode me procurar, porque eu consigo direcionar, né, sobre esse assunto. E a reserva de emergência, que eu sempre falo, é uma das coisas mais simples de se fazer, no sentido de que dá para guardar, mas o pensamento, a forma com que a gente leva a vida, muitas vezes a gente deixa para depois. A questão de reserva de emergência, a reserva de emergência, a gente se preocupa com hoje, comprar as coisas e ter o que a gente quer hoje, mas a gente precisa pensar que amanhã já é um futuro, né? E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho que a sua história traz bastante experiência. É uma história longa, não dá pra gente contar tudo aqui, né? São muitos desafios, mas eu acho que a superação da Paty, esse segundo acontecimento do câncer agora que ela teve no cérebro, que ela teve que fazer a cirurgia, ainda está em recuperação, mas ela tá aqui ativa, não desiste e mexe um pouco com a gente essa forma, né? Comigo mexe a forma com que ela leva a vida, não desiste, quer ajudar as pessoas e a gente sente isso, quem conhece sente. E eu queria que as pessoas sentissem essa força que a Paty tem e toda a vontade que ela tem de viver e de ajudar as pessoas. É fácil de sentir. E algumas pessoas desanimam, desistem da vida quando tem um diagnóstico, se apegam àquela situação triste e esquecem de viver aquilo que ainda tem para viver, né? Às vezes a gente não aproveita o tempo e ele vai passar. Então, eu queria deixar aqui a minha opinião sobre isso, né? A importância de você se preocupar enquanto você tem saúde, se preocupe, aproveite e faça o melhor que você pode. Mas se você tiver um diagnóstico, se preocupe com você também, mas viva, né? Busque viver a sua vida e fazer o melhor. E se você pode, se informe, se organize, tenha uma reserva de emergência, faça as suas economias e faça um seguro de vida. E eu queria deixar aqui também esse finalzinho, né? Eu queria perguntar para a Paty aqui, assim, sobre esse bate-papo, sobre o que você tem de experiência, o que você deixaria, assim, de mensagem para as pessoas sobre o que você tem vivido, sobre como você tem vivido e o que você deixaria de recado para as pessoas com relação à questão de reserva de emergência, de seguro de vida, diante do que você tem vivido até hoje? Porque independente do que você viveu, hoje você sabe que qualquer pessoa talvez precise pensar nisso, né? Mas o que você deixaria de recado? Sim, é importante, gente. Tenham ciência de que a nossa vida não é nossa, tá? No fim das contas, a gente não tem controle de nada. Não é fácil dizer isso, tá? Que nem a Julia falou assim, a vontade de viver, a energia, a garra. Não é fácil, tá? Não tô sorrindo todo dia. Então, assim, a gente se preparou para estar aqui hoje nesse encontro. Ela esperou um dia que eu tivesse emocionalmente estruturada para conversar. Então, assim, é difícil. Às vezes dá vontade de desistir. Eu conheci muitas pessoas nesse meio do caminho que desistiram. Conheci muitas pessoas que partiram. Então, assim, é muito triste. Mas é o que ela disse, a gente precisa viver o hoje, porque o futuro é amanhã. E o futuro a gente não sabe qual é esse dia. Eu espero que o futuro seja bem longo, né? E cuidem das suas reservas de emergência. E reserva de emergência, gente, a gente quando pensa, fala, eu vou guardar dinheiro para comprar o carro, vou guardar dinheiro para fazer uma viagem. Pensa que você pode precisar também para uma coisa que não seja tão legal, né? Que é para comprar remédio, para pagar conta, para fazer coisas que não estavam nos planos, mas isso vai te ajudar. A questão do seguro de vida, não façam como eu, né? Não sejam assim tão prepotentes, achando que vocês são deuses que vão viver para sempre e nunca vão ficar doentes. Antes de falecer, a gente fica doente. Tem sorte quem falece antes de ficar doente, porque às vezes não sofre, né? Outras pessoas ficam anos agonizando, sofrendo, e são gastos inesperados, gente. Um tratamento oncológico, ele pode demorar muito tempo, né?
E aí não é só remédio, é despesa de locomoção, muitas vezes é consulta que demora, então você vai precisar pagar um almoço na rua. Se você não tiver um amigo para te levar no médico, você vai precisar pagar um acompanhante. No meu caso, eu preciso pagar alguém para limpar minha casa, porque eu não posso mais fazer isso. Eu preciso, às vezes, comprar uma refeição, porque eu também não posso mais cozinhar. Então, é uma série de limitações. Pensem nisso antes, né? Mas não desistam, a gente sempre tem um dia de amanhã. E aí eu queria deixar um adendo aqui, como a Shirley falou, quando a gente se conheceu, eu estava em remissão e a gente se conheceu num evento de networking do projeto que ela tem, que eu senti saudade, né, de continuar a fazer eventos, a fazer coisas. E eu fui conhecê-la e a gente se apegou e a gente não se desgruda mais. E ela foi uma das grandes incentivadoras a eu querer voltar a fazer, né, algumas coisas com as pessoas. Porque nesse momento que eu passei de muito sofrimento, eu tive apoio de pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Mas que me seguiam, né, nas redes sociais, que às vezes visitavam um evento que eu organizava. Isso, gente, com paciente oncológico é fundamental. Esse apoio, sabe? Esse acolhimento, esse abraço, mesmo sem a gente sentir, né? A gente não sente fisicamente, mas a gente está sentindo ali de uma forma ou outra. Então é isso. Aproveita que você está em outubro. Se você não fez seus exames preventivos ainda, faz. Se você tiver alguma dúvida, pergunta. Não tenha medo. Nem todo laboratório tem uma máquina maravilhosa que vai dizer que você tem alguma coisa de errado. Às vezes é você que vai ter que descobrir sozinho. Tá? Então, esse é o meu recadinho para as pessoas. Obrigada, Pátia. A gente vai deixar as redes sociais da Pátia aqui também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela, sobre os trabalhos que ela faz. A Pátia tem o projeto Conectando, né? E então é um projeto de networking também, mas é um projeto voltado para mais para artesanato, né? Vendas de produtos. E eu acho que a gente tem esse propósito em comum e por isso que a gente não se desliga, não tem como, né? Então, foi um network diferenciado nosso, é um networking que a gente brinca, é um networking com coração, né? Não é com venda entre a gente, mas é com coração. E isso que conecta muitas pessoas, né? Então, eu também gostaria de deixar aqui para vocês... que vocês se preocupem um pouquinho com vocês, com a saúde, mas como é importante a gente dar uma atenção e um carinho quando a gente sabe de uma pessoa que está numa situação delicada. Para eu me preocupar com a Paty é muito fácil, né? É muito de graça, assim, não tem como. Ai, vamos contar. Gente, eu estava no hospital, ela foi a primeira pessoa que soube da minha cirurgia. Por quê? Porque ela me mandou mensagem e aí eu respondi de madrugada, já era quase 1h da manhã. E eu falei, amiga, o médico acabou de entrar aqui e ele falou que 6 horas da manhã eu vou pro centro cirúrgico fazer a cirurgia da cabeça. E ela, tadinha, fiquei com dó dela. Ela não conseguia resposta. Ela não conseguia resposta. Ela não tinha o contato de ninguém na minha família. E aí ela saiu caçando no Instagram, minha filha, meu marido, e saiu mandando mensagem. Quando eu saí da UTI, meu marido falou assim, quem é Shirley Aiello? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou, ela não para de me mandar mensagem. E aí quando a gente se preocupa e é de verdade, é assim, né? Vai além. E talvez a gente se sente próxima por conta disso. É um carinho de verdade e foi muito além dos negócios de networking. Mas eu quis trazer a Paty porque eu acho importante tudo que ela passa para mim como exemplo, né? E toda a força que ela carrega, e mesmo quando ela não tem força, porque eu vejo os momentos que, como é importante, né, a gente ter um coração, um sentimento para mostrar para a pessoa, olha, eu tô aqui, mesmo que seja no telefone, no WhatsApp, eu tô aqui. Então, algumas pessoas podem passar por isso, podem ter um diagnóstico e elas precisam de apoio, né? Não é pena, mas é apoio, é estar ali do lado. Então, lembrem disso também com seus familiares, de apoiar os seus familiares a buscarem diagnóstico, a se preocuparem. E
Cuidarem das finanças, claro, porque as finanças vão impactar demais em qualquer situação, gente. Em situação de doença ou não, vai impactar a vida de vocês. E mexe com o emocional, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo. Aproveitem para conhecer um pouquinho mais sobre a Patrícia, sobre os trabalhos que ela faz, sobre a vida dela. E se tiverem alguma dúvida, mandem lá para ela, porque eu tenho certeza que ela vai ter um prazer em ajudar, em responder sobre o que ela vive a cada dia. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada, Paty. Eu que agradeço pelo convite. Pessoal, foi um prazer. E até a próxima.